Seja bem-vindo a Metafisicamente. Fala pessoal, aqui é o Samuel Benini. Estamos aqui numa live muito importante aqui com o meu irmão, convidado Fábio Pires, meu moré, meu professor também. Estaremos falando sobre um tema muito importante, que um resgate das raízes hebraicas e principalmente relacionado à messianidade de Cristo. Gostaria de dar saudações aí para o meu convidado, para o moré Fábio. Para mim é uma honra estar iniciando uma primeira live aqui, no qual será transmitido para vocês no canal. E para mim é uma grande honra estar contigo aqui. Pode dar as considerações, irmão. Shalom a todos os queridos irmãos que estão nos acompanhando. Shalom, meu querido irmão Samuel Benini, que eu carinhosamente o chamo no termo hebraico de Shemuel Benini. Agradeço muito aqui a todos que estão acompanhando o canal do YouTube, o canal Metafisicamente. Em primeiro lugar, destacando o brilhante trabalho que o nosso querido irmão Shemuel Benini tem feito desde que ele estava num trabalho anterior, que vocês já acompanhavam. Então eu agradeço muito ao Eterno, bendito e exaltado seja o nome do Eterno, pela vida desse nosso querido irmão, por ter aí e por estar, não é, continuar a brilhantar todo o ensinamento das Escrituras, por ser e está sendo, na verdade, utilizado como instrumento do Eterno para ajudar aqueles que precisam conhecer as Escrituras de uma maneira mais profunda, precisam fazer uma aproximação com o Criador e precisam modificar as suas vidas. Então eu também gostaria de, nesse primeiro momento, destacar o trabalho hoje do canal, né, Metafisicamente, que continuou desde o trabalho anterior até agora, com a mesma qualidade, com o mesmo compromisso e com a mesma idoneidade. Isso é muito importante. Meu nome é moré Fábio Pires. Moré em hebraico significa instrutor, professor, e faço parte hoje do judaísmo messiânico, e na verdade são as práticas judaicas, como nós falamos, de Abraham, Isaac e Jacó, os nossos patriarcas, com o testemunho de Yeshua HaMashiach, conhecido como Jesus, dentro do mundo ocidental, no seu nome romano, vamos colocar, no seu nome transliterado, né? Portanto, dentro desse meio, nós vamos estabelecer aí um trabalho a partir de hoje, creio que seja um primeiro trabalho de vários, se assim permitir o Eterno, se assim o Eterno tocar nos nossos corações, tanto no coração do meu amado irmão Shemuel, no meu coração, para que a gente possa fazer isso. E já deixando claro, esse trabalho é feito para aqueles que estão acompanhando esse canal, é feito para as pessoas que têm interesse em aprender mais das Escrituras, aprender mais da Brit Hadashah, como nós chamamos Novo Testamento em hebraico, e aprender também daquilo que muitas das vezes não se é verificado no que nós conhecemos e chamamos de sistema religioso, né? Então, a minha apresentação inicial é essa. Eu passo para o Shemuel para fazer as suas considerações também. Fique à vontade, meu querido. Muito obrigado desde já. E os irmãos que estão nos acompanhando mais uma vez, que o Eterno nos abençoe. Amém. Obrigado, meu irmão Fábio. E o irmão Fábio, ele acompanha o trabalho do irmão Fábio há um tempo. Tive o privilégio de conhecê-lo. E é um trabalho que eu admiro muito. E ele tem coisas muito importantes para estar compartilhando. E por isso que eu chamei aqui, eu convidei. São temas importantes, de coisas que muitas das vezes hoje elas estão sendo mal entendidas pelo público geral na internet. E eu creio que essa live ela terá temas que serão edificantes e também que ele possa desmistificar um pouco algumas coisas que estão sendo mal colocadas pelas pessoas, né? Não por má intenção delas, mas pela própria desinformação que o próprio sistema religioso colocou mesmo e doutrinou as pessoas, né? Gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho na internet, irmão Fábio. Ok, meu querido, vamos lá. Então eu tenho 46 anos, já conduzo um trabalho aqui nas redes sociais, então entenda-se Facebook, YouTube, agora mais recentemente, né, de quase 2 anos para cá, pelo Instagram. Temos um trabalho também de grupos de estudo pelo WhatsApp. Eu costumo dizer que
sou de uma geração aí, uma geração acima da geração do nosso irmão Shemuel, então eu comecei a fazer esse trabalho junto com outro grupo de estudos também, lá pelos idos de 2011, 2012, não faz tanto tempo assim, mas era na época que nós chamávamos as lives do YouTube de Hangouts, né? Então vamos participar de um Hangout, vamos trazer um estudo de Hangout. Perfeito. Eu, na verdade, estive no cristianismo protestante, eu que nasci de uma família católica, e estive no cristianismo protestante, fiz a minha conversão à verdade do Eterno, baseada em seu filho Yeshua HaMashiach, baseada nas palavras de Yeshua, né, conhecido como Jesus. Os irmãos podem ficar tranquilos, eu não demonizo este nome, e eu vou explicar por que eu não demonizo este nome. Comecei lá nos idos de 96, e depois tive a minha caminhada no protestantismo até 2012, mas iniciei o meu resgate às raízes hebraicas da fé. Vamos explicar também como isso ocorre, o porquê isso ocorre, e o porquê isso está ocorrendo em todo o mundo, num fenômeno de centenas de milhares de pessoas que estão sendo atraídas por um chamado do Eterno, e isto é profético. Isso está dentro de um conteúdo dos livros de Ezequiel, capítulos 36 a 38, o que nós conhecemos como o retorno dos Efraimitas, o retorno de Efraim, das tribos dispersas. O próprio Yeshua realmente colocou isso em Lucas, para a mulher samaritana, quando ele diz: eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essas ovelhas perdidas da casa de Israel são aqueles que estão em muita parte ou no cristianismo ou nas religiões consideradas como religiões pagãs, vamos considerar assim, né, guardada a devida proporção. E eu iniciei a minha Teshuvá em 2011, depois que eu voltei, na verdade, de uma viagem de missões em Santiago do Chile, que eu passei quase um mês lá. Eu fui pelas minhas próprias condições, e fui também porque o Eterno já tinha colocado um chamado missionário na minha vida. E desde o meu início da minha conversão, passei por altos e baixos, e no meu retorno, hoje eu posso me considerar que eu me dedico exclusivamente, quase que exclusivamente à obra do Eterno. Claro, tenho meu trabalho secular, sou professor de línguas, falo 5 idiomas, e sou estudante de hebraico também. Sou um líder de instrução dentro do que nós conhecemos como a teologia judaica, judaico-messiânica, né, vamos colocar assim, e trabalhamos a mensagem do Eterno baseada nas palavras de Yeshua HaMashiach, o que nós chamamos de judaísmo de Yeshua, porque muitas vezes as pessoas se esquecem. O nosso tema do trabalho hoje é este, de resgatar a judaicidade do Messias, resgatar a originalidade judaica daquele que você sabe que morreu por você no madeiro, cujo sangue escorreu e fez a expiação pelo pecado de todos da humanidade, ainda que haja pessoas que não creiam desta forma, que nós respeitamos. Portanto, o nosso trabalho, se iniciando em 2012 nas redes sociais, a gente vem até hoje aí. Eu que fiquei muito tempo, meu último trabalho que eu fiz foi em 2017, junto com o meu querido e amado irmão Neemias Gomes, do Grupo Verdade Revelada. Trabalhei no Grupo Verdade Revelada em palestras presenciais, aí fizemos algumas capitais do país, nos anos de 2014 até 2017. Foi muito honroso estar com os irmãos, e a última palestra que eu fiz com o Neemias foi lá em Recife, em março de 2017, onde nós abrangemos vários temas, e desde então nós estamos mais nas redes sociais. Meu canal, eu tenho um canal, na verdade, aqui sobre o canal Fábio Pires, mas meu canal ficou por um bom tempo parado. Voltamos em 2018 com a série do programa As Vozes da Teshuvá, inclusive o programa As Vozes da Teshuvá, que já tinha sido iniciado em lives, inclusive, já nos idos de 2013, e que a gente colocou isso no formato estúdio, que você pode acompanhar pelo nosso canal.
com 13 programas, canal Fábio Pires, programa As Vozes da Techuvá, onde nós falamos de uma série de assuntos. E desde então, temos tido aí um compromisso com as coisas do Eterno. O Eterno tem honrado as nossas vidas. Sabemos que não é o tema daquilo que nós vamos falar hoje, claro, mas nós sabemos que nós estamos vivendo atualmente, nesse momento que esta live está acontecendo, né, meu querido irmão Samuel, um momento de aflição, vamos colocar assim, sobre esta pandemia que nós estamos vivendo. Eu que não vou falar o nome, eu vou respeitar, porque eu sei que existem alguns cortes deste sistema, né? E não quer que nós falemos certos nomes. Eu costumo falar sem problema nenhum, mas em respeito, inclusive, ao canal do meu amado irmão e o canal Metafisicamente, a gente vai se privar de falar certos nomes para que o algoritmo desse sistema possa deixar a programação fluir tranquilamente. Então eu já estou ciente disso, né? As coisas vão mudando, a gente vai se adaptando a essas modificações. Nosso tema é a judaicidade de Mashiach. Você vai descobrir o porquê que o seu Messias, que lhe foi colocado dentro do sistema católico protestante, como eu costumo chamar há alguns anos, lhe disse e lhe escondeu a verdadeira identidade judaica do Rabino Yeshua. E de que, verdadeiramente, quando nós falamos sobre esse assunto, nós estamos tratando do core, né, como nós falamos, da essência, do núcleo, daquilo que Yeshua representa para as nossas vidas. Que, em primeiro lugar, ele veio falar para os dele. E que toda a mensagem da Brit Hadashah, isto é, do Novo Testamento, deve e precisa ser entendida dentro de um contexto judaico. Já deixando a minha posição, eu lamento aqueles que acham e pensam de uma outra forma, que algumas vezes dizem estar fora de um sistema, mas possuem uma mentalidade católica, em primeiro lugar, e em seguida protestante, uma mentalidade católica protestante. Então, nessa primeira parte desse trabalho, nós vamos elaborar, mostrar, ampliar e talvez tirar até muitas dúvidas daquelas pessoas que vão nos acompanhar. O canal Metafisicamente é um canal muito conhecido, né? Eu e o Samuel e eu estávamos programando essa live e tratamos com muito cuidado. Fiquem tranquilos, irmãos, tudo aqui que vai ser falado, você fala com muito cuidado. Nós estamos aqui de maneira nenhuma para causar problemas, causar celeumas, causar males-estares com ninguém. Mas esta apresentação será um shiur, como nós falamos no hebraico, será uma aula, né, um curso. E nós temos aí a intenção de fazer em outros momentos, parte 2, parte 3, parte 4, daquilo que o Eterno nos der, né, condições para assim fazer. Então o tema de hoje é a judaicidade, parte 1, a judaicidade de Mashiach. Passo para ti, meu querido, e aí depois nós começamos a apresentação. Fique à vontade. Perfeito, meu irmão. Antes desse tema, é um tema que eu acho muito importante, eu gostaria de fazer uma breve oração com o irmão, e sim, claro, para que a gente possa tratar com muita seriedade esse assunto, porque o resgate das raízes hebraicas ele é algo que as pessoas têm pouca noção, mas nós tratamos com esse hebraísmo a todo momento, porque as escrituras elas têm essa raiz, mas com o tempo isso foi esquecido, né? A origem de tudo isso, que o Mashiach, né, o Messias, né, Jesus Cristo, ele está enraizado totalmente nisso, e essa é uma base muito importante que a gente não pode perder. Então eu gostaria de fazer uma oração breve. Senhor Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, te peço que o Senhor esteja abençoando a continuidade desse estudo, aquilo que será exposto aqui, a vida do meu irmão Fábio, a minha vida, e todos aqueles que estarão ouvindo esta live, e que a tua palavra, que o teu entendimento possa estar sendo colocado na mente das pessoas, que o teu Espírito possa estar abrindo a mente de cada um, e iluminando, e fazendo com que as pessoas possam entender as raízes daquilo que o Senhor colocou para nós desde o início do mundo, desde os céus e da terra, desde o princípio, e que isso, com o tempo, foi tentado ser arrancado da noção humana, da história humana, mas hoje, no fim dos tempos, nessas últimas gerações, isso tem eclodido, porque é da tua vontade, meu Pai. Então te peço que o Senhor esteja abençoando esse momento, perdoando os nossos pecados, retirando toda maldade,
retirando toda influência maligna, no nome de teu Filho amado, nós te pedimos e te agradecemos, meu Pai. Amém, Senhor. À vontade para estar expondo tudo que você tem, tá? E o canal é seu. Bom, meu irmão? Meu querido, muito obrigado, Darabá, muito obrigado, e que o Eterno possa trabalhar na sua vida também e continuar te dando forças para que você prossiga nesse trabalho tão importante que você tem feito. E tantos outros irmãos também têm feito um trabalho muito importante. Eu gostaria de deixar aqui um abraço, então, no canal Verdade Revelada, do meu querido irmão Neemias Gomes. Um abraço para ele. Dizer que, sim, uma pessoa consciente, eu que costumo dizer que eu acompanhei a Techuvá do Neemias, porque eu já estava em Techuvá quando eu comecei, né? Eu já tinha iniciado a busca às minhas raízes hebraicas. Quando iniciamos o trabalho no Verdade Revelada, Neemias posteriormente ele iniciou dele, está hoje a todo vapor, como a gente fala, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho muito importante, talvez não seja acreditado da maneira como deveria ser, mas ele está aí há pouco mais de 9 anos fazendo esse trabalho, eu tenho certeza. E ele, o canal dele, o canal Verdade Revelada, né, o canal também Últimos Acontecimentos, inspirou tantos outros irmãos que têm ótimos trabalhos também. Hoje vamos deixar claro aqui, irmãos que muitas das vezes nós não concordamos doutrinariamente com eles, nem por isso nós temos que concordar 100%. O ser humano é diferente, ele tem muitas das vezes atitudes, visões, comportamentos, pensamentos diferenciados, mas que não nos fazem pessoas que não possamos ter um relacionamento ou até andar juntos. Então, esse trabalho do Neemias que eu quero destacar, eu sempre destaco, acho que é uma honra que nós devemos dar. Nossos sábios do povo judeu falam sobre dar a honra, né? E um grande exemplo que Yeshua, o judeu, Yeshua HaMashiach, o rabino judeu Yeshua, o nosso Messias, deu foi a honra de quando ele lavou os pés de seus talmidim, lavou os pés dos seus apóstolos. Ora, ele não poderia ou não deveria ter feito o que ele fez, mas ele, como homem muito humilde, transmitiu, deu honra, e aquilo tem um simbolismo judaico fortíssimo, né? Que é o da honra, é o da humilhação. E ele, que destituído da sua kavod, da sua glória, desceu para este mundo para cumprir a função salvífica da qual ele foi destinado, e de igual maneira ele honrou aquilo que o Eterno concedeu a ele. Então, por exemplo, ele lavou os pés, né, dos seus seguidores, né? Então isso é dar honra, é dessa maneira que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos aprender também, meus queridos irmãos que estão nos ouvindo, né, e que estão participando também aí do chat, do bate-papo, é de que as nossas vidas precisam ser moldadas pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Santo, bendito seja Ele. E em sendo moldadas pelo Espírito do Santo, é algo que precisa partir da nossa própria vontade. Uma live antes de ontem que nós participamos lá no canal, também vou deixar um abraço no canal Torá em Porções. Os irmãos podem acompanhar também muitos estudos que nós temos lá. Eu fui convidado por esse canal. Nós falamos que se nós não abrirmos o nosso coração, o Eterno nada pode fazer. Quando Yeshua conversou com Nicodemos, com Nactimon, conversava com ele às madrugadas, porque Nactimon era um membro do Sinédrio, né, do chamado Sanhedrin, o mesmo tribunal que condenou Yeshua à morte. Quando ele conversava com Nactimon não podia saber que aquele homem com o qual, não podia imaginar, perdão, que aquele homem com o qual ele estava conversando era o próprio Messias. Mas ele também se resguardava porque ele não podia permitir que os outros demais membros do Sinédrio sabiam que ele estava conversando com Yeshua. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, Yeshua foi condenado por um tribunal romano, interessante, né, colocar assim. E a classe política e religiosa, que era ilegítima e que era formada principalmente pelos sacerdotes que não eram escolhidos pelo Eterno, como não tinham a descendência lá de Aaron, por exemplo, né? Eles eram escolhidos pelo sistema político de Roma na época.
detestava as palavras de Yeshua porque ele evidenciava os seus erros, evidenciava aquilo que aqueles homens que cumpriam, que faziam os rituais legítimos dados pela Torá, ou faziam, mas sem terem os seus corações verdadeiramente voltados para o Eterno. Yeshua, de nenhuma maneira, de nenhum modo, às vezes eu estou começando até por uma outra forma essa exposição, Yeshua de nenhuma maneira veio para criticar o judaísmo. Yeshua não veio para invalidar o judaísmo. Estou dizendo assim, isso de maneira muito clara. Como poderia um judeu, um rabino, querer destruir ou não legitimar a própria doutrina que foi dada aos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, a saber, Avraham, Isaac e Jacó, que foi dado, inclusive, pelas bases da Sagrada Torá, que foi dada para Moshe, para Moisés no Monte Sinai, em Êxodo, capítulo 20, como todos sabem, sendo que para Yeshua ter uma condição de Messias, ele não poderia pecar. E se ele fosse contra a própria lei, a própria Torá, ele não poderia ser chamado de Messias. Então vamos resumir isso de uma forma mais tranquila, mais simples para aqueles que estão nos acompanhando. Como Yeshua poderia ir contra a lei, a Torá, contra a tradição do seu próprio povo e ser chamado de Messias ainda, irmãos? E lamentavelmente nós temos visto muitos trabalhos, inclusive nas redes sociais, e por uma questão ética, eu jamais vou falar o nome de pessoas, claro que não compete a mim. Eu preciso apenas evidenciar e convidar os irmãos para uma reflexão, como eu sempre tenho falado desde os nossos áudios, nossas lives desde 2012. Como o judeu Yeshua, que foi circuncidado ao 8º dia, comeu, falou, aprendeu, e aos 12 anos ensinou os sábios da lei, os doutores da lei, quando ficou 3 dias apartado de sua família. Foi reconhecido como homem, como um menino de grande inteligência na sabedoria judaica. Começou a sua vida ministerial, que pregava como um judeu, porque o que poucos sabem, quando Yeshua pregava ao ar livre, esta já era uma prática judaica, da pregação ao ar livre. Os judeus, os israelitas, pregavam ao ar livre, para que todos pudessem ter acesso às nações. Sabem quem fez isso, irmãos? Jeremias pregava ao ar livre. Um homem que ensinou, que comeu, que deliberou, que falou através de parábolas chamadas de Midrashim, no hebraico. Parábolas essas que também são um costume do povo judeu, e que os seus discípulos não as compreendiam porque eram homens indoutos, eram homens simples, ignorantes. E Yeshua verdadeiramente escolheu os ignorantes para que eles fossem exaltados pelo Eterno. E que inclusive ele pensou, discursava e inclusive morreu como um judeu, sendo enterrado numa mortalha, que era o seu talit, era o seu chale de oração, o seu manto de oração, que os judeus usam até hoje, e que dentro do sistema religioso católico protestante você não tem acesso a essas informações. E por que você não tem acesso a essas informações? Porque não é do interesse do sistema católico protestante, da igreja formada por Flávios Constantinos, que saiba que o Messias que você reconhece, cujo sangue nos lava dos nossos pecados quando assim nós o reconhecemos, que através do seu nome faz milagres e opera milagres, deve ter operado milagres em várias vidas daqueles que estão nos assistindo e vão nos assistir, operou milagres na minha vida quando eu o chamava de Jesus no protestantismo, e fez isso pelo irmão Samuel Benini também. A nossa intenção, reconhecendo a ele como o verdadeiro Mashiach, o verdadeiro Messias, está vivo e que voltará. O único nome sobre todo nome, no hebraico Yud, Shin, Vav, Ain, são as 4 letras de um nome sagrado, porque o nome dele é um nome Kadosh, um nome sagrado. Por que privaram você de conhecer a sua essência? Porque não é interesse da Igreja Católica Apostólica Romana e também não é interesse da Igreja Protestante assim fazê-lo, escondendo a sua real identidade e essência.
Perfeito. Tudo aquilo que nós vamos falar, tudo aquilo que nós vamos estabelecer, que seja trazido não para afronta, irmãos. Vocês podem ficar tranquilos, meu discurso não é de afronta, queridos. O meu discurso é um discurso de reflexão, para que pregadores, evangelistas, missionários, membros comuns das suas igrejas, irmãos que têm sede, estão buscando, que estão sendo tocados pelo Eterno para descobrir algo a mais, além do que está na religião católica protestante, possam compreender de que a origem da nossa emuná, da nossa fé, não está em Martin Lutero, ou nenhum outro grande ou pequeno pregador que nós conhecemos do protestantismo, e homens que deram inclusive as suas vidas, homens honrosos como John Wycliffe, John Knox, pregadores escoceses, ingleses, o próprio John Wesley, fundador do metodismo, um homem honradíssimo, Charles Spurgeon, muitas pessoas que vocês estão ouvindo os nomes, dos quais eu, como um judeu messiânico, reconheço porque fizeram parte também das minhas leituras há anos atrás e me ajudaram na minha fé, na construção da minha fé. Então o que nós temos hoje, na verdade, nesses últimos momentos, é a revelação, sim, desta Israel que está dispersa, que vai se unir aos irmãos judeus que inclusive habitam em Israel ou fora de Israel, sejam ortodoxos, liberais, sejam conservadores, assim por diante. O que nós precisamos compreender é que através da essência de Yeshua HaMashiach, nós vamos chegar à essência da vontade do Eterno. E o Eterno não colocou para a igreja protestante, nem muito menos para a igreja católica, assumir a posição de Israel neste mundo. Em Isaías se diz, Yeshayahu, que o Eterno jamais abandonaria ou jamais abandonará a sua nação. E quantas correções que o Eterno deu para Israel. Que me desapegue a língua do meu palato, diz Hakadosh Baruch Hu, diz o Eterno, se eu voltar a minha face de ti, ó Israel. Mas parece que algumas pessoas não entendem assim, irmãos. O que nós precisamos entender é que, repito, através da busca da essência da judaicidade, do Messias que você crê ser verdadeiramente a representação da vontade do Eterno neste mundo, e que foi, continua sendo, porque as suas palavras ecoaram e continuam ecoando, e se ter a consciência, e se temos a consciência de que ele vai voltar, e ele vai voltar, irmão, nós estamos vendo os indícios aí, os sinais, todos os dias. Essa grande pandemia, epidemia que nós estamos vivendo é um grande sinal que nossas vidas não voltarão a ser as mesmas depois desse período de aflição que nós estamos vivendo. E em sabendo que você tem mais uma chance de buscar esta essência, reconhecer esta essência, e passar a viver aí sim uma verdadeira nova vida. Sabem por quê? Porque o Eterno já aceita as tuas orações, as tuas tefilot, como nós comentamos. Só que o Eterno quer mais. O Eterno quer que você tenha uma busca real, sólida, palpável dentro do mundo espiritual. Nosso irmão Samuel fala muito sobre o mundo espiritual. A consciência que ele tem do mundo espiritual, de que ele trata nos seus vídeos, faz com que você já venha através de uma reflexão gigantesca. Então por que não darmos um passo para buscar aquilo que o Eterno tem para nós? Já está preparado, irmãos. Basta nós termos interesse. Basta que nós possamos querer nos aprofundar mais em águas profundas que já estão preparadas para nós. E não criarmos problemas, ou por causa do nome, ou por causa de doutrinas, às vezes problemas pequenos, mas nos voltarmos definitivamente para as Sagradas Escrituras. Foi isso que eu fiz. No final de 2010 e em 2011. Depois a gente vai falar um pouquinho do nosso testemunho e tratar um pouquinho sobre isso. Se o irmão Samuel quiser fazer algum comentário, fique à vontade também. Mas eu vou falar sobre um livro fantástico, que é o livro A Bênção da Torá, de Larry Hutch, que é um livro que eu falo já desde 2012, desde as primeiras lives, os primeiros hangouts que nós fazíamos, lá quando nós tínhamos um grupo de estudos.
Esses vídeos também estão lá no YouTube, estão no meu canal, alguns podem assistir, podem verificar. Se não me engano, o programa era A Voz da Torá, se eu não me engano. Nós fazíamos lá com o irmão Yashar, com o irmão Raimundo e outros irmãos que participavam conosco também. Então, se o irmão Samuel me permitir, eu vou fazer a leitura de um texto de como o pastor Larry Hutch, em Israel, como ele foi tocado pelo Eterno, e não foi tocado por homem, não foi tocado por discurso de homem, tudo aquilo que eu estiver falando aqui, que os irmãos possam, nas vossas orações, nas vossas tefilotes, colocar à prova o que nós estamos colocando, o que nós estamos falando, para que nós possamos chegar, né, num consenso espiritual, num consenso de reflexão. Primeiro, sempre trazer a reflexão. Diz assim na obra A Bênção da Torá, de Larry Hutch, editora Belo Publicações. Vamos dar os créditos para que os irmãos possam buscar essa obra depois. A introdução é Minha Jornada Sem Volta. Então vamos lá. Há 13 anos fiz minha primeira viagem em Israel. Não era uma viagem que estava louco e ansioso para fazer, afinal de contas, como cristão, eu aprendera que Deus já tinha basicamente deixado Israel de lado e que os judeus já tinham tido sua oportunidade de aceitar Jesus como Messias, mas tinham, entre aspas, pisado na bola. Eu aprendera que a, entre aspas, igreja, que não é uma denominação, um edifício, mas os crentes que formam o corpo de Cristo, havia substituído Israel. Na verdade, a igreja era Israel. Como eu estava enganado. Nada poderia estar mais longe da verdade. Certamente eu não tinha a menor intenção de procurar e restabelecer a minha conexão com minhas raízes judaicas nessa viagem. Não. Eu nem mesmo saberia explicar o significado de tal frase. Contudo, estava remoendo um sentimento que, como pastor, não ousaria trazer à luz do dia. Havia algo faltando em minha vida e na minha fé cristã. Em algum momento você já se sentiu assim? Em seus momentos de quietude e solidão já se perguntou ou até mesmo orou? Deus, está errado. Eu te amo, estou te servindo, creio na tua palavra. Sei que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sei que tudo é verdade. Então por que essa sensação de que está faltando algo na minha vida? Se alguma vez você já travou este combate interno e teve estes pensamentos, você não é o único. Sei exatamente o que você está passando. Foi com esta mentalidade, aliás, que embarquei em minha viagem para Israel. Depois de chegar à Terra Santa, um dos primeiros locais onde meus amigos israelitas me levaram foi Cafarnaum. Apesar da minha hesitação, eu estava muito entusiasmado em conhecer o local, porque sabia que ali fora o palco de uma das grandes histórias da Bíblia. Cafarnaum foi o local onde Jesus curou a sogra de Pedro, episódio descrito em Marcos, capítulo 1, versos 29 a 39. Ao passarmos pelos portões, as ruínas da casa de Pedro estavam bem diante de nós. É uma das atrações turísticas mais populares de todo o país. Muitas pessoas vão até lá, no entanto, deixam de conhecer outro local de igual importância. Vire à direita depois de atravessar os portões e você verá as ruínas de uma antiga sinagoga. Joseph, meu amigo de Jerusalém, começou a me falar sobre este santo local de adoração judaica. Enquanto ele falava, não pude evitar pensar: bem, e daí? O que essa sinagoga tem a ver comigo? Eu acredito em Jesus. Então Joseph apontou para uma inscrição no batente da porta. Ela indicava que a sinagoga fora dedicada pelos netos dos apóstolos de Jesus. Conforme o grupo começou a andar, continuei pensando naquilo. Parei o grupo e disse: Joseph, me conte novamente sobre quem fez a dedicação desta sinagoga. Ele me contou a história novamente. Eu perguntei: como pode ser? Não eram cristãos os descendentes dos apóstolos? Não eram eles seguidores de Jesus? Joseph disse: claro que eram. Ainda confuso, perguntei: então o que estaria fazendo numa sinagoga alguém que acreditava em Jesus? Será que tinham abandonado a fé? As palavras que seguiram mudaram a minha vida.
e acredito que também mudarão a sua. Foi a razão pela qual Deus me trouxera a Israel. Foi a resposta que eu tanto procurava. Larry, disse ele, a igreja e a sinagoga foram sinônimas durante 325 anos depois da ressurreição de Cristo. Jesus nunca pretendeu que seus seguidores se separassem de Israel, do povo de Deus ou da Torá. Como cristãos, era para sermos enxertados, transplantados. Enquanto Joseph guiava o resto do grupo à casa de Pedro, permaneci ali. Contudo, não estava sozinho, pois o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus dos judeus, o Deus daquela sinagoga, estava lá bem juntinho de mim. Ele me disse gentilmente, essa parte é fantástica, irmãos. Eu já chorei muitas vezes quando eu li essa parte desse livro. Disse o Eterno ao pastor Larry Hutt quando ele estava lá. Abre aspas. Larry, vou abrir os seus olhos. Vou lhe ensinar como ler a minha palavra, não com os olhos de um Jesus gentio, não com os olhos de um Jesus protestante ou católico, mas com os olhos de um Jesus judeu. Vou lhe mostrar o que você tem perdido. Fecha aspas, são as palavras de Hakadosh Baruch Hu, bendito, exaltado, eternizado, seja o Elohim de Israel e das nações. Continuando. Lá em Israel, de pé, na porta de uma sinagoga de 2000 anos em Cafarnaum, no Mar da Galileia, fui tomado por uma revelação profunda. Jesus era um judeu praticante, que guardava os ensinamentos. Não apenas isso, mas seus discípulos e seguidores também eram judeus praticantes. Para alguns isso pode parecer muito óbvio, mas para mim, naquele momento, fui tomado por uma revelação que alterou completamente meu entendimento de quem era Jesus. Portanto, de quem eu era como cristão. A inscrição naquela sinagoga era uma dedicatória feita pelos descendentes dos discípulos de Jesus. Por gerações, seguidores de Jesus continuaram a frequentar a sinagoga, observando a fé, o estilo de vida judaicos. Eu vou repetir aqui. Por gerações, seguidores de Jesus continuaram a frequentar a sinagoga, observando a fé e o estilo de vida judaicos. Continuando. Aquela experiência me levou a ver Jesus e a Bíblia inteira sob uma nova luz, de modo inteiramente novo. Foi uma mudança de paradigma, arrancando todas as raízes de como eu fora ensinado a ler a palavra de Deus e de como eu havia seguido Jesus. Como resultado, aconteceu uma mudança total na maneira como eu me via e vivia a minha vida como cristão. A jornada que comecei desde então para revelar e compreender as raízes judaicas da minha fé cristã tem sido a experiência mais transformadora, emocionante e recompensadora de minha vida, com exceção do momento da minha salvação. Comecei a ler as escrituras sob o ponto de vista judaico, ao invés do ponto de vista da doutrina influenciada por gregos ou romanos, que eu aprendera como jovem cristão. Percebi que Jesus e seus discípulos não foram judeus convertidos, mas sim judeus praticantes, guardadores da lei, guardadores da Sagrada Torá. Comecei a entender que para um seguidor de Jesus há uma força e revelação profundas em compreender a Torá, não só estudando-a, mas também guardando-a e participando de muitos de seus costumes e celebrações. Havia sido fisgado. Não tenho como enfatizar o tamanho do impacto que essa revelação teve em minha vida. Quanto mais investiguei, mais comecei a vivenciar um sentimento de plenitude incrível em minha vida como cristão. O judaísmo do meu Messias era a peça que faltava e que trouxe uma revelação completamente nova da palavra de Deus. A Bíblia começou a tomar vida para mim de uma maneira que eu jamais experimentara, mas sempre buscara. Agora eu li a Bíblia e os ensinamentos de Jesus sob a perspectiva a partir da qual haviam sido escritos. Isso trouxe realização não apenas na minha vida espiritual, mas também para a minha família inteira, o meu ministério, as minhas finanças, em cada aspecto da minha vida. Isso me levou a me tornar uma pessoa melhor, ao entender de verdade
o que significa ser, abre aspas, a luz do mundo, fecha aspas, falado por Yeshua, né, em Mateus 5,14. Continuando, irmãos. Pela minha experiência, tenho visto que muitos cristãos hesitam em abrir seus corações e mentes ao que verdadeiramente significam as raízes do judaísmo, se não receberem uma prévia introdução sobre essas raízes serem essenciais ao cristianismo. Talvez temam que, ao fazê-lo, estão deixando de lado tudo o que Jesus fez por eles. Porém, como logo aprenderão, isso não poderia estar mais longe da verdade. O verdadeiro entendimento de quem Jesus era como judeu torna tudo o que ele fez por nós ainda mais poderoso e significativo. Seus ensinamentos e a maneira como ele viveu e morreu começarão a tomar vida de uma maneira nunca antes conhecida. Bem, a grande maioria das reações que continuo a ouvir de milhares de pessoas que recebem esse ensinamento é que ao ouvirem essa revelação tiveram um clique em sua mente. Talvez isso pareça simples demais, mas é verdade. Não tenho como descrever melhor. Existe algo relacionado ao ler a palavra de Deus sob esta nova luz e nos dá a sensação de estarmos certos ao fazer isso. Simplesmente acontece um clique no seu espírito. Acredito que essa também será a sua experiência. O que me atingiu como um raio há mais de uma década gerou uma revolução. Agora vemos pessoas ao redor do mundo que estão desesperadamente sedentas pelo conhecimento de suas raízes judaicas e também da sabedoria e revelação da Torá. Existe um reconhecimento crescente de que nós, como cristãos, não somos nem jamais deveríamos ter sido separados ou não ter conhecimento de nossas raízes judaicas. Pelo contrário, éramos para estar enxertados, conectados às raízes, somos galhos da mesma árvore. Você não gostaria de ver as promessas da palavra de Deus se tornarem vivas em cada aspecto da sua vida através da operação da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo? Diz o pastor Larry Hutch. E se eu lhe pudesse lhe mostrar que essa unção do Eterno para a sua vida financeira, sua vida familiar, seu futuro, já estavam bem na sua frente, mas o inimigo estava embaçando os seus olhos até agora. O tempo da colheita das bênçãos do Eterno é agora, em cada área da sua vida. Minha oração é que ao ler este livro você viva a experiência de uma mudança de paradigma, assim como eu vivi lá naquele dia na sinagoga de Cafarnaum. E ao descobrir as raízes judaicas da sua fé cristã, eu oro para que isso revele a você os mistérios da palavra do Eterno e libere seus milagres poderosos. Isto é uma bênção, é a bênção da Torá, a bênção de conhecer a Torá. Cada área da sua vida. Bom, essas são as palavras do pastor Larry Hutch. Ele é líder lá do ministério, vamos lá, deixa eu verificar aqui, do ministério DFW New Beginnings. DFW New Beginnings, que New Beginnings significa novos inícios, né, novos começos, ou vamos por aí, recomeços. Lá em Irving, no estado do Texas, né? Ele é um pastor, ele está no cristianismo ainda, tá, irmãos? Ele trabalha nessa área do sobrenatural, inclusive, fez outros livros, tem um programa, inclusive, na internet, e ele defende arduamente o judaísmo, defende o povo de Israel, defende a Yeshua como Messias judeu, e assim por diante. Eu quero deixar para vocês, em tudo aquilo que nós lemos aqui, irmãos, primeira coisa, tudo aquilo que foi lido aqui é também a história da minha vida. Mas eu não estive em Cafarnaum, em Israel. Eu sou um judeu que não fui um judeu messiânico, que assumiu o judaísmo messiânico. Não fui para Israel. Não sei nem se eu vou ter como ir agora para Israel, por todos os problemas que estão acontecendo. Mas que o Eterno nos dê misericórdia para visitar a Terra Santa. A terra onde os nossos irmãos pisaram, israelitas, homens que pregavam pelo arrependimento, uma terra que é totalmente, dimensionalmente, sensorialmente diferente de todo o restante deste mundo. Para deixar claro também aqui que eu acredito na cosmologia hebraica, assim como o irmão Samuel, totalmente diferente de toda esta terra plana,
porque foi o centro do mundo, e é geograficamente o centro do mundo, o local que Hakadosh Baruch Hu, que o Eterno, escolheu para ser o centro da sua vontade geográfica. Lá que aconteceriam todas as coisas, foi lá que ele deu as instruções para Abraham, foi lá que Abraham começou todas as coisas e passou isso para seu filho Isaac, e passou isso para o seu filho Yaakov, e que depois estabeleceu as 12 tribos de Israel, e que depois o povo escravo, muitos anos depois no Egito, em Mitzraim, saiu e se retirou e se dirigiu para onde? Para Israel, que é esta mesma Israel que está hoje muito menor territorialmente, obviamente, mas é que está hoje com os seus erros ou com os seus acertos. Nós estamos deixando isso de lado, e podemos até fazer uma live sobre isso também. Eu vou falar sobre isso tranquilamente. Queridos, eu não tenho medo de falar sobre nenhum assunto. Não sou o Senhor da verdade, não sou o dono da verdade, porque eu carrego a verdade comigo quando eu carrego a Torá, ou quando eu carrego a Bíblia, e você também, que não sabe, carrega os 5 primeiros livros da sua Bíblia, das vossas Bíblias, a Torá Sagrada, que é a verdade que foi dada para o povo de Israel e dada para todo o restante da humanidade. É essa a verdade que nós carregamos, nós não somos donos dela. O dono da verdade é o Eterno, Criador dos céus e da terra, benigno, leal, justo, reto, poderoso, carinhoso, inclusive um Elohim amoroso. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque o Eterno já teria a grande oportunidade de fulminar as nossas vidas. Porque nem eu, nem o Shemuel, nem ninguém que está nos assistindo aqui, nem ninguém que existiu, e ninguém que existe hoje, teria, inclusive, condições e justificativas de estarmos vivos no dia de hoje, se não fosse pela misericórdia que o Eterno nos dá nas nossas vidas. Nós não somos merecedores de nada, irmãos. Somos pecadores. Carecemos dessa grande misericórdia que o Eterno nos dá. Só pelo fato de você acordar todos os dias pela manhã, de abrir os teus olhos, já basta, já faz com que você possa agradecer ao Eterno, bendito seja Ele, por estar vivo. Porque hoje, no momento que nós estamos conversando, milhares de pessoas já passaram, tiveram seus passamentos, já morreram, em países como Itália, França, Alemanha, China, Estados Unidos, inclusive no Brasil, por causa de uma peste maligna. Então, se você está vivo, valorize isso. Valorize a este Elohim que existe, Hashem, Adonai, El Elyon, como você o chamar, Deus, da maneira que você quiser chamá-lo, dentro, claro, de uma perspectiva bíblica. É esse que sustenta a tua vida. Foi esse que deu as instruções de Salmos para Davi. Foi esse que deu as instruções para Moshe, para Moisés escrever a Torá. Foi esse que deu as instruções para que Irmiarro, Jeremias, exortasse o povo de Israel que estava em penúria moral e espiritual, e que depois não se arrependeu e ficou 70 anos como escravos em Babel, na Babilônia. É este mesmo Elohim. Ele é o mesmo ontem, ele é hoje e será sempre. O Elohim do Antigo Testamento é o mesmo Elohim do chamado Novo Testamento. Eu lamento muito que pessoas defendam essas balbúrdias, essas blasfêmias. Ele mesmo diz isso na sua palavra. O seu carinho, o seu amor, o seu zelo por toda a humanidade não mudou e nunca mudará. Eu lamento que as pessoas que ajam nisso, nesse ponto doutrinário, eu vou falar. As pessoas falam Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento. Isso é um absurdo, irmão. Isso é uma tremenda besteira. Isso é uma vergonha, inclusive. Parodiando o famoso jornalista. A palavra de Elohim, ela é poderosíssima, irmãos. A Bíblia que você tem nas tuas mãos, ela é linear. Foi a Igreja Católica que quis dividir em Antigo Testamento e Novo Testamento. Ela é uma linha só de pensamento, de coerência espiritual, de bênçãos e de ensino e exortação para as nossas vidas. Os grandes profetas que existiram no Tanar reverberaram, ecoaram as suas obras dentro do que se conhece como Brit Hadashah. Quem foi que anunciou a vinda de Yeshua, do ministério de Yeshua, senão um grande profeta chamado Yohanan Hamatzbil, conhecido pelo cristianismo como João Batista? Ele era um profeta tão valoroso e tão responsável quanto os profetas antigos, maiores ou menores que nós conhecemos. Jeremias, Isaías, Naum, Abacuque, qualquer um dos outros que vocês queiram mencionar. Nós somos ludibriados
de uma certa maneira? Sim, nós fomos. Nos foi escondido temas essenciais para a nossa fé, para a nossa emuná? Sim, nos foi. Qual a nossa responsabilidade hoje, irmãos, se não resgatar tudo isso? Cada um de vós tem a liberdade para fazer esse resgate. O texto que eu li aqui agora da obra Bênção Natural de Larry Hutch, o Eterno tratou com ele a própria voz de Elohim, e quem não acredita que o Eterno se manifesta e fala com as pessoas hoje, está puramente enganado. O Eterno falou comigo algumas vezes, e ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Hakadosh Baruch Hu, irmãos, as melhores coisas do mundo. O próprio Elohim falou para ele, eu vou te mostrar, não Jesus católico, não Jesus das religiões, mas o judeu, meu filho, Yeshua HaMashiach. Não devemos considerar isso, irmãos? Claro que sim. São palavras preciosas e são fatos preciosos que acontecem nas nossas vidas. Aconteceu comigo e pode acontecer na tua também. Obrigado, meu irmão Fábio. Muito bom. Estou totalmente de acordo contigo. O resgate das raízes hebraicas, pessoal, é resgatar a tua identidade, a minha identidade como ser. As tribos celestiais, elas são desde os céus e elas reverberam aqui na terra. E da maneira que as pessoas elas têm esquecido dessa raiz da cultura hebraica, daquilo que o Messias ele tinha sua base como criação, sua base de mensagem, é a mesma coisa que perder a identidade. Igual nós temos identificação ou certa raiz com o nosso país aqui, com o Brasil, mas nós temos que entender que nós somos essa Israel e que não é uma substituição nem uma dicotomia. Nós não devemos repartir isso, mas ao contrário, trazer essa identificação, porque isso é a nossa identidade. Quando nós dizemos que nós somos seguidores de Yeshua, seguidores de Jesus Cristo. Mas, nessa pauta, dessa maneira, que o irmão Fábio está colocando, ele colocou do livro desse pastor, e isso aqui, pessoal, não é um pensamento, coloco desde já, não é um pensamento judaizante, igual muitas das pessoas colocam com uma conotação ruim, mas um resgate a um verdadeiro entendimento de como se lê a Escritura, qual é a mensagem que o Eterno ele deixou para nós, qual é a mensagem de Deus para cada um. Então é um chamamento de volta, de um retorno, porque novos céus e nova terra eles estão chegando, o reino de Cristo está chegando, ele já começa dentro de você, e ele está aí, às portas. Então, esse movimento que tem havido, ele tem duas pontas. O maligno, o irmão Fábio, inclusive, depois ele pode até falar, ele é consciente disso. Existem aqueles que usam e usurpam da própria cultura judaica, da própria cultura hebraica, que são a sinagoga de Satanás, e eles usurpam isso e usam disso para o mal. Mas hoje tem havido muito engano das pessoas em demonizar tudo que seria da cultura hebraica, e isso é um grandíssimo erro. Por isso que esse resgate do verdadeiro entendimento das Escrituras, ele é necessário para que a gente possa separar esse joio do trigo. Entender que assim como existe a sinagoga de Satanás, assim como existe o falso, existe o verdadeiro. E é isso que a gente deseja colocar aqui para vocês. O irmão Fábio está colocando para vocês, e por isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção de tudo que ele tem para dizer, que ele tem muito mais propriedade assim para dizer, que ele está mais tempo nesse chamado que Deus ele colocou no coração dele, e que o mundo inteiro ele tem sentido isso. Então, da mesma maneira que existe aquilo que nós conhecemos como sionismo, o movimento sionista, existe também um verdadeiro movimento de Sião, da Sião celestial, que nos chama a nossas origens, que é a verdadeira Sião, e que nós temos que retornar a essa terra, a essa promessa que o Eterno fez para cada um de nós, porque nós somos a Israel. A igreja é Israel, não há dicotomia. Então nós temos que retornar a essa raiz, e não nos separar e colocar essas pessoas e essa raiz como algo à parte, como algo diferente. Ok, meu querido. Então, eu acho que os irmãos que estão nos acompanhando nessa primeira parte, principalmente que nós colocamos, né, que nós estamos trabalhando, eu acho que foi
como primeira parte, né, a primeira parte da primeira parte, nós não estamos encerrando a live não ainda, queridos. Eu acho que foi assim bem sensível, e para aqueles que estão nos acompanhando e sabem, conhecem minimamente de escrituras, sabem que agora nós vamos começar a trabalhar em citações das escrituras, citações também da Beit Hadashah. A saber, escrituras são apenas o que se chama de Antigo Testamento. O Novo Testamento não é escrituras em mãos. Quando Shaul Hashaliah, chamado apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo Paulo, pregava para os bereanos a respeito das escrituras, ele tratava de mostrar Messias, Mashiach, como falamos em hebraico, Yeshua, através do Tanar, através das escrituras. Não havia Novo Testamento naquela época. Eu sei que falar sobre isso é chover no molhado, porque as pessoas já sabem. Às vezes vem alguém mais novo na fé, porque, né, dentro de um tema, nós estamos tratando com pessoas que tenham conhecimento, pessoas que têm um conhecimento menor, normal isso. Então, chama-se de escrituras única e exclusivamente aquilo que dentro da doutrina messiânica ou dentro do cristianismo nós conhecemos pelo chamado Antigo Testamento. E essa nomenclatura é uma nomenclatura errônea, né? Quem busca, na verdade, as raízes hebraicas, né, quem está dentro do judaísmo messiânico, por exemplo, ou do judaísmo nazareno também, a gente sabe que o Tanar, que é a abreviação de Torá, escritos dos Navim, Ketuvim, escritos dos profetas maiores e profetas menores, aí a saber depois Cantares, Terrilim, que se inclui também juntos Salmos, né? A gente sabe que esse conjunto é o que se chama de escrituras. Pois bem, então a gente vai tratar disso e nós vamos buscar lá uma frase muito interessante que eu acho que, me perdoem, mas muitos dos nossos irmãos que conduzem trabalhos, e eu estou esperando por essa frase há muito tempo, inclusive, há pelo menos uns 8 anos, aqueles que se buscam, que dizem que fazem excelentes trabalhos, e são excelentes, muitos têm excelentes trabalhos mesmos, mas se comportam como o sistema católico protestante, escondendo certas essências, certos trechos da verdade. Qual é o tema que eu gostaria de colocar aqui para vocês, abrindo essa segunda parte desse shiur, dessa exposição? Vamos para o livro de Romanos, que foi, na verdade, idealizado, né, o que se leva a crer que foi realizado pelo apóstolo Paulo, por Shaul Hashaliah, e que diz assim no seu início, Romanos 3, qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão, que no hebraico chamamos de Brit Milá? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras do Eterno lhe foram confiadas. Na tradução da chamada Bíblia de Jerusalém, que é uma ótima Bíblia de pesquisa que eu tenho aqui na minha casa, a gente divulga também essa Bíblia, né? Está marcado assim, muita de toda maneira, porque primeiramente os oráculos do conhecimento de Deus lhes foram confiados, ou uma tradução inversa, que também existe em outras Bíblias, e aos judeus foram confiados os oráculos do conhecimento de Deus, do conhecimento do Eterno, do conhecimento de Adonai, como alguns queiram colocar, e podemos colocar assim. Ora, não foi dado à igreja X, Y, Z, A, B ou C do protestantismo, não foi dado aos chineses, que já existiam naquela época da antiguidade, ou na época da nossa era, ou aos hindus, não foi dado às tribos indígenas que se conheceu a América do Norte, ou aos incas, ou aos maias, ou não foi dado aos vikings, nem aos vândalos, nem aos hunos, muito menos aos romanos. Mas aos judeus foram entregues os oráculos do conhecimento de Deus. Por que eu estou enfatizando, estressando, né? Enfatizando essa parte? Porque isso não é mencionado. Interessante, né? E aqui eu estou fazendo uma ressalva, tá, queridos? Sabe por que isso não é mencionado? Porque se esta parte for mencionada, isso vai fazer cair o discurso de muitas pessoas em seus devidos trabalhos. Reconhecer que para os judeus foram entregues todo o conhecimento do sobrenatural, do eterno, todas as coisas, é contrariar muitas vezes aquilo que muitas pessoas defendem. Querem minimizar o povo judeu. E minimizando o povo judeu, você vai minimizar
simplesmente o judeu mais importante de toda a história da humanidade. O Ari, da tribo de Yehudá, isto é, o leão da tribo de Yehudá, da tribo de Judá, como queiram transformar, transliterar, Yeshua HaMashiach, nosso Messias, o nosso Mashiach. Então, dissociá-lo, aí é o ponto que nós estamos querendo trazer também, dissociar Yeshua da sua judaicidade, dissociar Yeshua da nação de Israel, de onde ele nasceu, da Galileia, podemos também chamar assim, porque depende do ponto geográfico, é uma discussão muito longa, né? Esse não é o ponto não, tá, queridos? Dissociar da região que ele nasceu, da região palestina para aquela época, como um judeu que ele era, e continua sendo, é dissociar a tua fé da verdade que nos foi colocada pelos profetas, pelos apóstolos, pelos seguidores de Mashiach e pelo próprio Mashiach. Ou vocês acham que Yeshua tinha ódio das pessoas de Israel? Ou vocês acham que Yeshua tinha ódio dos fariseus participantes do Sanhedrin? Como muitos dizem. Ou vocês acham que Yeshua veio para destruir todo e qualquer tipo de tradição? Ou veio para destruir a Torá sagrada que foi dada para Moshe, para Moisés? Vamos para a prova? Então tá bom. Mateus, capítulo 5, versos 16 a 19. Vamos observar então se Yeshua falou contra ou a favor da lei que foi dada das duas tábuas, que foram dadas para Moshe Rabbeinu, nosso professor Moisés Moshe, no Monte Sinai. Vamos ver o que este homem mais importante do mundo, de todos os tempos, cujo nome não foi apagado, como muitos querem, cujo poder das trevas de Hassatan, ou qualquer principado, potestade ou malignidade não conseguiu anular, porque se ele ressuscitou e nós cremos que ele realmente ressuscitou, e se você crê que houve a ressurreição, houve então verdadeiramente uma vitória no madeiro, programada pelo Eterno, uma derrota terrível de Hassatan e de seus mantenedores, de seus demônios, as seclas que servem a ele. Mateus 5, 16 a 19. Eu vou dizer o segundo tema que os nossos irmãos que fazem trabalhos nas redes sociais, e desculpa, irmãos, eu peço perdão, mas eu preciso falar sobre isso, porque nós estamos deixando aqui, isso vai ser importante para a tua emuná, para a tua fé e para a tua reflexão. Lembrando, estamos convidando os irmãos para uma reflexão, porque parece que muitas pessoas se esquecem disso. Diz assim então, verso 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Verso 17 de Mateus 5. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma, desaparecerá da Torá a menor letra ou o menor traço da língua hebraica, características da língua hebraica, para quem estuda hebraico sabe o que eu estou falando. Até que tudo se cumpra. E o até que tudo se cumpra não é até a morte dele, irmãos. Agora eu vou falar na linguagem que nós recebemos. Não, mas Jesus foi morto na cruz e quando ele disse está consumado, a lei passou a não valer mais. Quem foi que disse isso? Quem é que tem autoridade para falar sobre isso? Eu digo ninguém. E as pessoas, os nossos irmãos, que repetem e reafirmam isso, de que a Torá está inválida, estão fazendo o jogo do sistema católico protestante em perpetuando, isto é, estendendo a ideologia da Igreja Católica, de Flávio Constantinos e das suas filhas, ou da sua filha principal, que é a Igreja Protestante, formada na sua essência por Martim Lutero, a partir de 1528. Eu vou repetir. Quem foi que disse que no madeiro, quando Yeshua morreu, a Torá deixaria de estar inválida? Se fosse assim, se fôssemos levar isto em consideração, meus irmãos, então os 10 mandamentos não teriam mais validade nas nossas vidas. Então poderíamos roubar, matar, poderíamos adulterar quando, em qualquer momento que nós quiséssemos, poderíamos desonrar os nossos pais, não amaríamos ao Eterno, acima de todas as coisas, viveríamos uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque a Torá começa com os 10 ditos, os 10 mandamentos.
Oh, que contrassenso enorme que os nossos irmãos cometem. Isso me aborrece profundamente, irmãos. Quem disse, sem autoridade nenhuma, que a lei foi marcada na cruz, foi a Igreja Católica, queridos. E os nossos irmãos protestantes, e eu, quando era evangélico protestante, perpetuava esse mesmo ensinamento. Mal sabia eu que estava marcando, aí sim, uma maldição para a minha vida. Vamos continuar a leitura do verso 18, dentro de Mateus 5. Continua Yeshua, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Estou repetindo. Até que tudo se cumpra, até que todas as profecias se cumpram, até que tudo que está marcado nas Escrituras, depois posteriormente na Brit Hadashah, no Novo Testamento, se cumpram. As coisas não se cumpriram ainda. E outra, o Eterno jamais se desfará da sua sagrada lei. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Malhut Hashamayim, como nós falamos no hebraico. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, essas mitzvot, será chamado grande no reino dos céus. Yeshua não disse que todo mandamento que você não ensinar ou que você praticar de uma maneira desconsiderada, você não vai herdar a salvação. Não foi isso que ele disse. Mas foi que você terá uma hierarquia menor no reino dos céus. Você será considerado menos importante. E para qual mandamento que eu estou chamando a atenção? Para o chamado mandamento oculto que o próprio Yeshua cumpriu e de qual a Igreja Católica esconde de você, bem como também faz a Igreja Protestante, que é o quarto mandamento, a guarda do Shabat. Provavelmente façamos uma live sobre isso, né? Eu vou abordar isso no meu canal, mas em 2012, 2013 nós fizemos algumas lives a respeito desse assunto, mas é bom voltar sobre isso. Se houver oportunidade, se houver um ponto que nós possamos aqui trazer esse trabalho para o canal metafisicamente, porque a guarda do Shabat é de um mover sobrenatural imenso, gigantesco, e nós podemos falar sobre isso. Que o Eterno nos permita fazer. Perfeito. Yeshua, como um judeu, guardou o Shabat da melhor e mais perfeita maneira que nós conhecemos. Yeshua, como Yehudi, ao contrário do que nossos irmãos judeus normativos, eu costumo chamá-los, e acusam Yeshua, o chamando de feiticeiro, o chamando de descumpridor da lei, o chamando de desobediente, de rebelde. Imaginem, eles falam o que vocês podem imaginar, lamentavelmente, de Yeshua. Mas o próprio Talmid Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, disse que lhes foi entregue uma venda em seus olhos e é que eles veriam, reconheceriam ao Messias no momento exato, no momento que provavelmente será o momento da sua volta. E que isso não nos dá a permissão de demonizar os judeus, de falar mal dos judeus, de ofender, xingar os judeus, de achar que todo judeu é um satanista, de que todo judeu é um déspota, de que todo judeu trabalha para a campanha sionista dos senhores do mundo. Sabem por quê? Porque assim falavam os católicos na Idade Média, para demonizar os judeus. Os católicos na Idade Média diziam que os judeus faziam o pão sem fermento, a matzah, com o sangue das crianças católicas que eram mortas dentro das suas sinagogas. Isso ofendeu e ainda ofende profundamente o povo judeu. Fizeram crer em você e em mim antes da minha vinda para a doutrina de Abraham, Isaac e Jacó, e que os judeus e o judaísmo representa o satanismo na face da terra, acusando-os desde terem matado e conspirado para matar Yeshua, até de que todos os judeus possuem uma culpa em tudo aquilo que está acontecendo no mundo hoje. Interessante isso.
um dos idealizadores da Igreja Protestante, se não o principal idealizador, Martin Luther, no seu livro sobre os judeus e suas mentiras, pediu para que se queimasse as sinagogas judaicas. E foi, inclusive, um influenciador daquele que talvez mais perseguiu os judeus em toda a história, cujo nome eu não vou falar aqui, o líder alemão do Partido Nacional Socialista, né, na Alemanha, que se elegeu legitimamente como chanceler alemão, e depois coordenou e controlou a maior, ou uma das maiores, se não a maior, no caso, a maior matança contra os judeus em toda a história. Os irmãos podem ficar tranquilos, irmãos. Eu estudo sobre o que se chama de teorias da conspiração, já fui chamado de maluco, inclusive, há 10 anos. Nos meus 46 anos de idade, desde o final dos anos 80, já ouvia falar sobre isso, mas eu não me atinha a isso. Aliás, eu já ouvia falar sobre essas teorias muito antes de muitas pessoas fazerem os seus programas, os seus ótimos programas aqui no YouTube, tá, queridos? Tenho ouvido falar sobre isso desde o início dos anos 90, mas já nos anos 80, eu já ouvia falar de temas como mensagens subliminares, através dos meus tios, inclusive. Fui um homem que cresci no meio do rock. Eu costumo dizer que essa foi a minha maior droga na minha vida e não recomendo ninguém. E se você está no meio do rock, saia, querido, o mais rápido possível e comece a santificar a sua vida, porque o Eterno não apoia as letras do rock, não apoia a melodia do rock, não apoia muito menos a vida que estas pessoas levam dentro deste meio porco e sujo, que é pop music, a música pop, ou rock, ou jazz, ou blues, e assim por diante. Eu fui colecionador de discos, tive uma banda de rock no final dos anos 80 e início dos anos 90, aqui em São Paulo. Fui pesquisador musical, inclusive, e para que eu pudesse me retirar deste meio musical foi uma luta muito grande. Fiz palestras dentro do grupo Verdade Revelada sobre música, falei sobre a vida de Elvis Presley, revelamos uma série de pontos que ficam na mente das pessoas. Isso não é para denegrir não a música, irmãos, é para mostrar a realidade da música. E para mostrar que a música, tão belamente que foi feita pelo Eterno, foi deturpada e depravada por Satanás, por Hasatan. E hoje o que você ouve aí, Metallica, AC/DC, Aerosmith, mais Korn, todas essas, porcarias que só inundam a nossa mente, causam um terrível dano espiritual para a sua vida. Inclusive, nós temos um trabalho que foi feito em 2013 chamado O Satanismo na Música Rock, em 5 partes, um trabalho muito simples, muito humilde, que inclusive eu quero tentar fazer isso, quero ver até se eu consigo fazer isso com o Samuel mais para frente, porque o Samuel é um mestre na edição dos vídeos, né, meu irmão? Não, mas eu falo isso de boca cheia mesmo, porque a primeira vez que eu vi o trabalho do Samuel lá no primeiro canal, o ano passado, janeiro do ano passado, eu fiquei muito impressionado e pedi ao Eterno para que nós pudéssemos conversar, porque os temas que o Samuel tratava e ainda trata são temas que provêm dos escritos dos nossos sábios do povo de Israel. Então, quem sabe a gente pode verter isso para temas sobre música e alertar jovens, principalmente, né? Nos Estados Unidos existem muitos vídeos que alertam sobre a música, mas são vídeos cristãos, de igrejas cristãs, e a sua maioria não é traduzida aqui para o meio brasileiro, né? Para aqueles que precisam conhecer da palavra do Eterno. Parece que aqui as ordens e as hostes de Satanás trabalham mais ardentemente contra a vida dos jovens, e trabalham mesmo. Não sei como é isso. Então vamos. O judeu Yeshua, através da doutrina a qual ele foi colocado, e que de maneira nenhuma ele podia falhar, porque se ele falhasse, se ele cometesse um pecado, ele perderia, na verdade, o status ou a grande responsabilidade de ser Mashiach. Jamais ia acontecer isso, irmãos. Yeshua passou por 40 dias de tentação no deserto, depois de iniciar a sua vida ministerial, por um batismo, por uma imersão,
Yohanan Hamatzpir, que não era seu primo, tá? Diga-se de passagem, as pessoas acham que não era seu primo. Esse é outro tema que a gente pode falar. E ele foi levado para o deserto para ser tentado. Sabem por quê, por exemplo, que ele sofreu a sua tevilá, a sua imersão aos 30 anos? Porque a sociedade judaica considerava uma pessoa adulta, na sua maioridade, no caso o homem, com 30 anos, e não com 18, como se considera hoje, e 21, se não me engano, né, para com as mulheres. Então ele cumpriu todas as ordenanças, todas as tradições, inclusive temas que lhes cabia dentro da sociedade judaica. Ora, era o país dele. Era a nação dada pelo Eterno, a qual ele deveria cumprir e deveria obedecer. E em sendo tentado no deserto, irmãos, ele não falhou em absolutamente nada, muito pelo contrário. Hassatan vinha com as tentações através das escrituras, inclusive, ele retribuía com as mesmas escrituras. A ele foi oferecido sexo, a ele foi oferecido o sexo na sua forma promíscua, maligna, porca, suja, foi oferecido os bens materiais, foi oferecido os temas da megalomania, foi oferecido a política deste mundo, foi oferecido os tesouros deste mundo, e em nada ele falhou. Hassatan se apartou dele, nesses 40 dias em jejum, fundamental. O jejum tem um aspecto fundamental dentro das escrituras, daquilo que o Eterno nos passou. Tanto é que o próprio Yeshua diz que as caças de demônios certas, né? Caças de demônios saem com jejum e oração. E os anjos o serviram para que ele pudesse continuar a sua vida ministerial. Mas ele foi rejeitado por muitos. Mas o que muitos esquecem é de que mais pessoas ainda o aceitaram como Messias. Interessante, muitos não falam isso, falam apenas da rejeição. Ele foi rejeitado em Israel? Sim, foi. Mas ele foi mais aceitado do que rejeitado? Saibam vocês, sim, ele foi muito mais aceito do que rejeitado. E por que você tem na sua mente de que ele foi muito mais rejeitado do que aceito? Porque fizeram você crer em todos os tempos, ou em todo o tempo que você esteve ou ainda está dentro de uma igreja evangélica, de que a nação judaica, de que o povo judeu é um povo fadado ao inferno eterno, e de que o Eterno se esqueceu de sua própria nação, ora, e de que agora toda a herança espiritual foi entregue à igreja dada por Deus na terra, a começar a igreja católica e a sua extensão da igreja evangélica. Ora, como que isso pode verdadeiramente acontecer se muitos não reconhecem o que nós temos e que foi dado como legado para o povo de Israel? A começar pela essência judaica de Mashiach. Então vamos lá. Estamos aqui na live com o canal Metafisicamente, a oportunidade que nos foi dada. O tema hoje é a Judaicidade de Mashiach, parte 1, né? Vai ter a parte 2. E a gente convida também os demais irmãos de outros canais terraplanistas para acompanharem essa live, né? Para levarem isso outra vez, para a terceira vez, como reflexão. E eu tenho certeza que o Eterno vai falar no coração de vocês, irmãos, como falou no meu coração lá em 2011, 2010, já no finalzinho de 2010. O Eterno já colocou no meu coração, quando eu voltei para a sua obra, depois de um momento de fraqueza, a primeira coisa que o Eterno colocou na minha vida foi o sábado. Eu chamava de sábado na época. Pesquise o meu sábado. O sábado está guardado. Eu já tinha sido aconselhado, tinha recebido já alguns aconselhamentos de alguns irmãos que guardavam sábado lá em 97, no início da minha conversão, mas eu, por falta de maturidade espiritual, não dei atenção. E eu espero que as pessoas que hoje estejam no início da caminhada com o Eterno estejam nessa imaturidade espiritual ainda. Eu desejo do fundo do meu coração que cada palavra que for colocada aqui, que for tratada aqui, que possa partir do campo espiritual para o campo físico, material na vida dessas pessoas, possa fortalecer essas pessoas e que elas não levem 5, 10 anos para descobrir aquilo que o Eterno voltou a colocar na minha vida. De 97 para 2010 foram 13, eu demorei 13 anos para fazer a busca pelo Shabbat. Nós não temos mais tempo, irmãos. Agora é a hora
nós voltarmos verdadeiramente a nossa vida para uma techuvá, isto é, para um retorno, para um arrependimento íntegro. Abandone aquilo que não serve para o eterno na tua vida, meus queridos. Eu preciso falar isso aqui também. Abandone aquilo que está incomodando a você, mas que incomoda em primeiro lugar ao eterno. Seja qualquer tipo de vício, de pecado, não vou mencionar aqui, mas qualquer um que possa estar atrapalhando a tua vida, a tua conexão com o Hakadosh Baruch Hu. Confesse isso e abandone isso, faça como eu fiz e como tenho feito, porque nós não vamos morrer perfeitos. Nós somos pecadores. Só que a cada momento, a cada dia que passa, nós temos que devoltar a nossa vida para o eterno e nos arrepender dos nossos pecados. Vamos lá. Dentro da obra ainda de Larry Hutch, ele diz assim, que algumas pessoas podem pensar, como o pastor Larry pode dizer tal coisa? Está na Bíblia, foram palavras do próprio Jesus, ouço isso ser ensinado o tempo todo, a verdade vos libertará. Muito conhecido, né, irmãos? Vamos ler o trecho então, diz assim, lá em Yohanan, em João capítulo 8, versos 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu acabei de ler aqui, inclusive, Mateus 5, versos 16 a 19, e que Yeshua não veio eliminar a Torá. De que Yeshua não veio eliminar a lei. E não eliminando em nenhum momento, até mesmo no momento da sua morte, como mentirosamente diz Aikar, ou o sistema católico protestante, e em considerando assim, ele diz, e conhecereis a verdade vos libertará. E dentro dessa verdade está a Torá. Você sabia quando você deixa de comer uma comida impura, a tua vida espiritual muda a começar pela tua vida física? Você sabia que quando você para de comer carne de porco, a sua estrutura espiritual e física mudam? Não, irmão, isso é coisa do Antigo Testamento. Isso é uma grande besteira, é mesmo? Então você vai dizer que o seu Messias dizia ou falava tremendas besteiras. Porque se ele falou em Mateus 5, 16 a 19, que não veio abolir a Torá, e de que as leis dietéticas, daquilo que nós podemos comer e não podemos comer, estão na Torá, então você vai dizer o quê? Que Yeshua é mentiroso? Ou você consegue imaginar Yeshua comendo um churrasquinho de linguiça num domingo à tarde, ouvindo uma musiquinha com seus amigos, tomando uma cervejinha? É essa a imagem que você faz do seu Messias, por exemplo? É óbvio que eu estou aqui sendo irônico, claro. Mas é óbvio que eu também estou cutucando algumas pessoas, porque isso era uma prática que eu tinha há muitos e muitos anos atrás. Conhecereis a verdade. Esta verdade é a Torá. Santifica-nos a tua verdade. A lei é a tua verdade. Nós vamos ler o Salmo 1, tá, queridos? Tehillim 1, que fala sobre a Torá, sobre a lei, que parece algumas pessoas se esquecerem. Yeshua pregava a Torá. É esta mesma Torá que é rejeitada pelos nossos irmãos protestantes, da qual eu também rejeitava no passado, e de que rege a concepção espiritual, dimensional e física do mundo em que nós vivemos. A própria Torá, que inclusive foi abordada pelo Shemuel no seu trabalho, em um dos seus brilhantes vídeos aqui, eu falo brilhantes porque são brilhantes mesmo, não estou aqui querendo ganhar alguma coisa com ele, irmãos, eu não dependo disso, podem ficar tranquilos. Nós temos que elogiar o trabalho dos nossos irmãos. A Torá é a árvore da vida. E sendo a árvore da vida, o Sefer Torá, é a árvore da sabedoria, porque quando meditamos na Torá, ela nos dá sabedoria. E ela mostra os nossos próprios pecados. Shaul Hacharia falava sobre isso, de que a lei nos torna malditos. Por que a lei nos torna malditos? Porque nós, através da lei, quando lemos a lei, quando lemos a Torá, quando meditamos na Torá, e Davi falava para meditar na Torá, em Tehillim, em Salmos 1, nós vamos evidenciar o quê? Os nossos
pecados. Avodazará, pecado em hebraico. Então, uma coisa está interligada com a outra. Vocês não vão conseguir quebrar essa corrente. Nenhum sistema pagão, seja o hinduísmo, o budismo, seja o satanismo nas suas maiores vertentes, seja o catolicismo ou o protestantismo que se desviaram da Torá, não vão conseguir quebrar este círculo espiritual que o Eterno nos deu. Que o homem quis desobedecer e desobedeceu e causou todo este caos ao comer do fruto proibido, ao desobedecer a instrução do Eterno. Oh, que interessante. Torá também significa instrução. Continua a obra, mas será que é isso mesmo que Yeshua estava dizendo? Leia novamente o versículo 32, consegue ver. Yeshua disse primeiro, e conhecereis a verdade. Isso significa que você entenderá a verdade depois, somente depois, quando conhecer a palavra do Eterno e entender a palavra do Eterno, é que esta verdade vai te libertar. Qual era a lei de Cristo, irmão, senão a própria Torá? Por que se diz, então, lei de Cristo? E por que, então, os sistemas cristãos dizem que ele veio com uma nova lei? Ele não veio com nenhuma nova lei. Qual é a definição de pecado? 1 Yohanan 3,4. Pecado é toda iniquidade. Pecado é toda afronta à Torá. O que é o ser iníquo? Do grego anomia, senão um confronto contra a lei, desobediência à lei. Essa é a definição de pecado. Então, se nós não pautarmos, não estabelecermos este conceito, não estabelecermos esse ponto, nós não reconhecermos isso, de que Yeshua, e agora eu vou piorar um pouquinho mais as coisas, trazer mais reflexão para os irmãos. Piorar não, o modo de dizer, obviamente, melhorar. Yeshua era e continua sendo chamado de a Torá viva. Sabem onde eu aprendi isso, irmãos? No cristianismo. Não foi no judaísmo que eu aprendi isso, no judaísmo messiânico e no próprio judaísmo. Eu aprendi isso dentro de uma igreja evangélica. Sabe onde eu aprendi que o nome de Mashiach é Yeshua? Eu respeito os outros irmãos que inclusive falam, né, outros nomes. Foi dentro de uma igreja evangélica. Então, vamos deixar claro a respeito do nome. O nosso vídeo não é a respeito do nome, mas invariavelmente vem a questão do nome. Yeshua é o nome arqueologicamente achado para se referir ao Mashiach, em 3 achados arqueológicos, tá, queridos? Não existe achado arqueológico para Yahushua, nem para Yashua. Se forem encontrados, se existirem, vamos passar a considerar esses nomes também não tem problema. Mas o nome é a sua forma aramaica para o nome do Messias era e sempre foi Yeshua. Achado inclusive na caixa de ossos de Yaakov, seu irmão, está marcado lá Yaakov, irmão de Yeshua, na caixa de ossos, que foi achado em Israel, que permaneceu por 15 anos, sendo que o arqueólogo que achou essa caixa foi acusado de ser um falsário. Há poucos anos que, através de pesquisas árduas, tentaram forçar a barra com o arqueólogo, coitado dele, esqueci até o nome dele, ele é um famoso arqueólogo em Israel, mas ele é uma pessoa que, na verdade, não é tão conhecido assim, eu quero dizer, meio acadêmico, né? E ele lutou, irmãos, para provar a legitimidade da caixa ossuária de Yaakov. E lá está marcado Yeshua. Desculpe, irmãos, me perdoem, não está marcado Yahushua, não está marcado Yashua, não está marcado Yahusha. Vocês podem tentar e podem colocar o nome que vocês desejarem. Repito, respeito os irmãos que chamam Mashiach por um outro nome. E a forma hebraica seria Yehoshua. Mas Yeshua era chamado de Yeshua, porque ele falava o aramaico. Porque o aramaico era uma língua que era falada pelo populacho, pelas mais pobres de Israel. E o hebraico era falado pela classe legislativa e religiosa da época. Yeshua falava o aramaico, Yeshua falava o hebraico, e Yeshua inclusive falava o latim. Assistiram o filme de Mel Gibson?
Paixão de Cristo, belíssima produção. É a produção que mais retrata fielmente a todos os problemas que Yeshua passou nos últimos dias como homem vivo, como ser humano, como carne viva na face da terra. Antes da sua ressurreição, antes dos 40 dias que ele esteve aqui na sua ressurreição. Permaneceu, quero dizer, né? Nesse sentido. Somente quando entendemos os conceitos que o Eterno nos dá, eles têm o poder de nos libertar. Se permanecemos ignorantes sobre o que a Bíblia diz, a verdade continuará sendo a verdade, mas esta verdade não nos ajudará muito até que a compreendamos. Se você não crer que verdadeiramente o judeu, o Rabino Yeshua, porque ele era chamado de mestre, Rabi, assim os seus apóstolos Talmidim o consideravam, se você não considerar a essência dele, e não considerar como ele inclusive falou as suas parábolas dentro daquele meio judaico do qual ele vivia, do qual ele reproduzia, você não vai conseguir encontrar esta verdade. Você pode encontrar a verdade, eu digo plenamente. Você pode encontrar a verdade parcialmente. Mas o que nós estamos fazendo hoje é um resgate a esta verdade de maneira total. Eu reconheço os sábios de Israel. Conheço rabinos muitíssimo importantes. Vamos voltar para a frase de Romanos 3:2. E aos judeus foram entregues os oráculos do conhecimento de Deus, do Eterno. O apóstolo Paulo Shalrochalia não fala assim, irmãos. E aos judeus que reconhecem a Yeshua foram entregues os oráculos do conhecimento do Eterno. Não. Ao povo judeu. Porque ele sabia que na sua época poucos reconheceriam Yeshua como Messias. E os que não reconheceriam Yeshua como Messias devem ser desprezados, irmãos, achincalhados, debochados, ofendidos. Será que é isso que o Eterno espera de nós? Yeshua fez muitos milagres. Eu vou dizer um milagre que Yeshua fez aqui, que o próprio irmão Shemuel relatou em um dos seus vídeos, acho que em uma das suas lives, quando Yeshua, escarrando, cuspindo no chão e formando um lodo, curou os olhos do cego. Cego de Jericó, se não me engano. Aquele homem estava cego já, irmãos, há muito tempo. Se eu não me engano, eu não sou um grande mentalizador de versos bíblicos dentro da minha vida ministerial, a minha vida de servo de Hashem, bendito seja ele. Porque eu posso errar, né, com relação a algum trecho bíblico, tá? Peço aos irmãos que me perdoem. Como qualquer ser humano, posso errar. Há tantos erros que eu vejo em vídeos do YouTube, aí as pessoas batem muitas vezes no peito, querendo se achar os detentores da verdade, quando se esquecem que a verdade pertence ao Eterno. Muitas das vezes eles deturpam esta verdade. Diz um dos livros do judaísmo, o Talmud, de que quando o primogênito mistura uma parte de seu corpo com a terra, ele pode curar a pessoas que estão em aflição física. Ora, que interessante. Foi a mesma coisa que Yeshua fez. Ele era o primogênito, ele utilizou uma parte do seu corpo, a sua saliva, que contém, inclusive, o seu DNA. E aqui quem já viu testes de genealogia e testes de ancestralidade sabem que é através da saliva que se encontra a ancestralidade. Se você tem ancestrais, sei lá, búlgaros, portugueses, espanhóis ou até judeus. Yeshua misturou com Adamá, que é o pó da terra, e conseguiu e fez com que aquele homem fosse curado. Só que o cristianismo não consegue explicar isso, irmãos. Sabe onde você vai encontrar isso? Apenas em livros densos da explicação do Novo Testamento, de grandes autores como F.F. Bruce, ou do próprio David Stern, que é autor da Bíblia Judaica Completa.
Inclusive, faz parte do material que eu dou aulas nos cursos que nós ministramos. Eu ministro cursos de Teshuvá, e inclusive ministro curso sobre o Novo Testamento, a Beit Hadashah. Ora, que interessante! E por que os nossos amigos pastores, padres, não conseguem explicar isso para os nossos irmãos membros das suas congregações luxuosas, muitas das vezes? Quando lhes são perguntados, eles ou não respondem, porque não sabem ou deixam para lá. Isso é uma questão judaica, e que é explicado num livro, o Talmud, que eu não vou falar aqui agora, não vou comentar sobre ele. Também é muito criticado, e criticado inclusive por pessoas que não conhecem. Interessante. Porque eu tenho uma base como professor, irmãos, eu quero passar para vocês. Eu acho que isso é muito importante de ser dito. Meus queridos, é uma dica que vale para a vida toda, tá? A palavra fala que na multidão dos conselhos, né, reside a sabedoria. Eu tenho feito isso na minha vida, eu busco conselho de pessoas mais velhas que eu. Vou começar pela minha mãe e pelo meu pai. Irmãos, desculpe, irmãos, não comentem, não falem sobre assuntos que vocês não conhecem. Não comentem sobre obras dentro do mundo judaico que vocês sequer abriram uma página delas. Não falem sobre assuntos dos quais vocês sequer não viram uma aula ou um judeu falando sobre isso. Vocês sabem por que o trabalho do Shemuel tem sido um trabalho que tem dado certo? Porque ele tem a humildade de buscar, de fazer pesquisas nas fontes que ele faz, desde o primeiro momento que eu assisti o trabalho Firmamentum, e vi que ele buscava as fontes nos sábios do povo judeu. Sabe o que é isso, irmãos? Isso chama-se princípio da sabedoria. Então, cuidado, irmãos. Eu falo isso com carinho e com amor para todos vocês. Não falem sobre aquilo que vocês não conhecem. Vou dar o meu exemplo, tá, queridos? Fiquem tranquilos. Eu sou professor de línguas, a minha área é letras. Eu não posso falar sobre sobre mecatrônica. Eu não posso falar, ainda que eu gosto do assunto física quântica, mas eu gosto muito, leio algumas coisas, mas eu não sou especializado nisso. Eu não posso falar sobre física nuclear, eu não posso falar sobre engenharia automotiva, ainda que eu dê aula para muitos engenheiros nessa área há mais de 20 anos, porque eu não conheço. Não posso querer achar que eu sou, a minha visão, ou eu vou entrar numa discussão com pessoas que conhecem do assunto e vou querer que a minha visão seja respeitada porque eu não conheço. Lamentavelmente, é isso que nós temos visto em muitos trabalhos. Então eu parabenizo o trabalho do Shemuel nesse sentido, porque ele tem a humildade de fazer as pesquisas. Eu sei que ele pesquisa muito nas nossas conversas particulares. E a gente já tinha verificado isso. A gente como nós colocamos, né, a gente saca isso de longe, irmãos, por favor. Nós também sacamos, né, entre aspas, isso de longe, quando algumas pessoas falam sobre aquilo, demonizando livros da Brit Hadashah, falando de assuntos dos quais eles não sabem. Então, quando nós trazemos a essência de Yeshua, que é uma essência judaica, no seu devido lugar, no seu devido momento e oportunidade, tudo começa a fazer sentido. O que o Eterno realmente nos aconselha? Buscarmos cada vez mais. Mas o sistema ao qual nós fomos doutrinados, ele vai falar para você, não faça isso, isso é coisa de maluco. Isso é coisa de judeu. Nós vamos falar sobre o que é ser judaizante. Vamos falar hoje. Nós estamos terminando essa live, quase 2 horas de live. Falei que ia terminar antes, mas estendi um pouquinho mais. Eu vou passar a bola já para o Shemuel. Fica à vontade. Então, quando nós trabalhamos, obrigado, meu querido, quando nós trabalhamos esse aspecto, nós fazemos um resgate às nossas origens. E as nossas origens não estão em Westminster ou Winterberg, na Alemanha.
Não estão, não. Isso que eu estou falando, eu garanto para vocês. As nossas raízes estão em Israel. Estão com os profetas Abraham, Isaac e Jacob. Nossas raízes estão, inclusive, até antes, tá? Com Noah, quando ele povoou essa terra. As nossas raízes estão no mesmo povo do Messias Yeshua. Nós estamos abordando o tema aqui no canal Metafisicamente, a Judaicidade de Mashiach. Esta é a primeira parte. Nós temos muito a falar, irmãos, ainda, tá? Vamos abordar as referências de Yeshua dentro do judaísmo. Nós vamos falar sobre as palavras de Yeshua que reverberaram dentro do contexto judaico para com os mesmos sábios do povo judeu que nem criam que ele era o Messias. Vamos falar da influência de Yeshua, que era chamado de racídico, de piedoso, dentro do movimento racídico judaico. Vamos falar sobre o tema Sinagoga de Satanás. Vamos estabelecer as diferenças do judaísmo messiânico, do judaísmo normativo. Vamos falar sobre o judaísmo nazareno. Tudo isso está relacionado a Yeshua. Vamos continuar falando sobre as parábolas de Yeshua. Então, podemos fazer um programa gigantesco somente sobre as parábolas de Yeshua. Isso dá um prato cheio enorme para que o Eterno possa abrir os teus olhos a respeito da verdade de Mashiach e a respeito daquilo que tentaram esconder da sua vida e que não conseguiram. Porque nada, irmãos, consegue deter aquilo que Adonai Tzvaot, chamado do Senhor dos Exércitos, El Elyon, tem para nós. Quero agradecer, então, no encerramento dessa minha exposição, ao irmão Shemuel Benini, essas quase 2 horas live que nós fizemos. Acho que foi um trabalho muito precioso, eu gostei muito. Eu acho que o Eterno falou muito no coração de muitos irmãos. Eu tenho absoluta certeza que tudo aquilo que foi colocado e falado aqui vai ser levado em consideração, vai ser trazido como um tema de reflexão. E eu vou deixar uma coisa bem clara, irmãos. Isso que nós estamos falando aqui não é para afrontar ninguém, tá, queridos? Fiquem em paz. Quaisquer irmãos, quaisquer, sem exceção, que assistirem esse trabalho está sendo feito em cumprimento de um dever que nós temos, tanto do Shemuel quanto o meu. O dever dele ele já faz os trabalhos dele. O meu dever eu já faço os meus trabalhos de WhatsApp, Facebook, Instagram, e agora retornando ao YouTube. Então nós estamos com a nossa consciência tranquila. E sempre em tudo aquilo que nós falarmos, nós vamos nos apoiar nas Escrituras e vamos nos apoiar nas palavras de Yeshua dentro da chamada Brit Hadashah, Aliança Renovada, ou como vocês queiram chamar de Novo Testamento. Obrigado, meu irmão. Então, esse é o final da nossa exposição. Meu nome é Moré Fábio Pires. Se vocês quiserem visitar o nosso canal Fábio Pires lá no YouTube. Nosso compromisso é com as coisas do Eterno. Pode parecer tão meio redundante falar sobre isso, né? Mas é mesmo. Eu continuo aumentando o meu conhecimento, pedindo a Hashem que me dê sabedoria em tratar com certos assuntos, com certos pontos das nossas vidas, a tratar das nossas aflições, tudo pela misericórdia dele, né? Então a gente tem um propósito, meu propósito é muito, muito fixo. Aqueles que me conhecem tanto pessoalmente como virtualmente, através das reuniões, sabem que esse compromisso não vai parar, porque se fosse para eu fazer dinheiro com isso, se fosse para eu fazer fama, meus irmãos, já teria sido aí há quase 10 anos atrás. O nosso objetivo, o nosso alvo é atingir o máximo número de pessoas com a Emet do Eterno. E a Emet do Eterno é a Torá e o testemunho, o cumprimento da Torá e o testemunho de Mashiach Yeshua.
Nós vamos provar, inclusive, no livro de Apocalipse, no livro de Guiliana, que o Eterno está presente com a sua Torá, e o cumprimento da sua Torá será traçada, inclusive, no reino messiânico. Inclusive, Yeshua vai fazer questão que cumpram a Torá, porque a Torá será ensinada. Aí eu pergunto, para encerrar, e nossos irmãos que criticam a lei de Moisés? São pejorativos. Como que será que eles vão se sentir? Aos críticos da Torá, do Eterno, que foi dada a Moshe, esse é o termo certo, a esses críticos, eu receio que pode acontecer com a vida dessas pessoas. Em todo caso, respeitando, né, e sempre tratando esse tema das visões diferentes da melhor maneira possível, todos têm direito a pensar da maneira que bem entendem, por isso que o Eterno nos deu uma mente livre para sermos pensadores livres, inclusive isso, senão nós seríamos autômatos, seríamos robôs, né? O Eterno nos fez para que pudéssemos, por isso que o Eterno nos deu em Deuteronômio, Devarim, eis que vos coloco a bênção e a maldição. Mas ele ainda diz, complementa, escolham a bênção. Nós vamos saber qual é essa bênção que o Eterno nos dá. Shalom Aleichem, paz seja com todos. Muito obrigado, meu irmão Shemuel. O Eterno abençoe a todos vocês, meus irmãos. Esta live certamente ficará no ar e os irmãos assistam, vejam, de repente, uma ou duas vezes. Os temas que nós estamos tratando aqui são temas muito delicados, mas são temas muito atuais, né, que representam a vontade de Hakadosh Baruch Hu, do Eterno, bendito seja ele. Um grande abraço, shalom, shalom. Agradeço muito meu irmão Fábio, meu professor também, meu Moré, e uma honra ter tido você aqui. Com certeza você vai estar mais vezes aqui, desde que o Eterno lhe permita isso. Eu vou contar uma experiência. Você estava comentando sobre o nome Yeshua. As pessoas já sabem que eu não faço defesas de nome específico, mas eu entendo que de maneira muito pessoal e muito peculiar, Deus ele mostra para nós o que ele quer de uma maneira muito profunda. Deus, com o tempo, ele sempre começou a falar comigo de diversas formas. E uma delas era através de sonhos. E dentro disso, eu vou contar um sonho específico que eu tive. Eu não contei para as pessoas, não contei inclusive para o Fábio, sobre o nome Yeshua. O sonho se tratava de: eu me vi na minha cama, deitado, e dentro disso eu estava num quarto, e a porta ela tinha uma certa abertura e uma luz entrava por essa porta e iluminava uma espécie de um espelho. E nesse espelho ele tinha várias imagens de seres demoníacos. Dentro disso, um ser muito grande e com um certo brilho, mas ele não possuía face exatamente, ele adentrou, e eu nessa cama deitado, ele veio e começou a me sufocar e me matar. E eu senti meu espírito ir embora. E eu comecei a expulsá-lo, em nome de Jesus. E algo veio na minha mente nesse sonho, e uma voz me disse, eu até me emociono porque sempre quando eu lembro desses tipos de experiências, eu sei que é algo especial. Clame o nome de Yeshua. Pronuncie o nome Yeshua. E eu clamei, pedi, em nome de Yeshua, que aquela entidade fosse embora. E ela enfraqueceu e desapareceu. E aí eu me levantei naquele sonho e eu entendi que a luz do Eterno, ela iluminava aquilo que era como um espelho, que conforme eu movimentava meus olhos, imagens de demoníacas apareciam naquele espelho, através da luz. E eu entendi que eu tinha que buscá-lo, através da luz dele, que ela ia me mostrar, iria me revelar o caminho do mal, as coisas que eram más, para que eu pudesse me desviar delas. E essa voz me dizia, pegue esse espelho e atire-o. Então eu tirei aquele espelho e eu joguei, e ele foi quebrado.
Então esse é um sonho que eu tive, ele, quando as pessoas falam sobre o nome de Cristo, né, eu sempre, muitas das vezes me refiro a Jesus Cristo, a Yahshua, ou Yehoshua, Yeshua, mas eu sei que eu tive essa experiência específica e que eu sei que Deus ele quis me mostrar algo de uma maneira muito, muito pessoal, que eu estou contando aqui para vocês. E é bem interessante que quando a gente busca em detalhes nesse ponto, isso revela para nós qual seria o nome de Cristo, baseado nos próprias questões arqueológicas e naquilo que o Eterno ele revela para você de uma maneira específica. Mas eu não fico assim com um legalismo exigindo que as pessoas se acerquem ao Eterno ou clamem o nome do Filho de tal maneira, porque eu entendo que foi uma experiência pessoal. Mas eu posso dizer sim para o irmão Fábio que isso confirma muito aquilo que foi colocado por você, que a gente, arqueologicamente mesmo, historicamente, a gente consegue detectar dentro da nossa possibilidade, né? Então, um pouco critico as pessoas que entendem que o nome de Cristo ele seja diferente, o nome do Mashiach, do Messias, ele seja de uma outra maneira. Mas isso foi uma experiência pessoal que eu estou aproveitando contar aqui. Dentro de tudo isso, quero agradecer muito, irmão Fábio, pela live, foi espetacular, ela tem muita profundidade. Escutem essa live mais vezes, né, porque ela tem bastante conteúdo, para que vocês entendam qual é a verdadeira raiz, né, do Messias, a verdadeira identidade da mensagem que ele tem, que nós vamos estar colocando muito mais coisas para vocês no futuro, e para que vocês mesmos tirem essa crise de identidade, que vocês abracem isso e façam esse retorno, que as nossas raízes são hebraicas. E isso é o que é o objetivo desse tipo de material, desse tipo de ensino, porque o Messias está se aproximando. E é através desse tipo de identidade que ele quer nos encontrar, cumprindo os mandamentos dele, que ele deixou, que ele não veio abolir ali, mas cumpri-la. Porque ainda faltam coisas para que sejam cumpridas até o fim dos tempos, até que ele retorne. Então eu quero agradecer a todos, deixar a minha saudação, meu agradecimento ao irmão Fábio, e encerrar então essa primeira parte desse resgate das raízes hebraicas. E é isso aí, pessoal. Então, fiquem na paz do Eterno. Shalom, shalom a todos. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Oh Pai, tu és meu refúgio, em ti confiarei. Minha fortaleza, em ti confiarei.